E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No Não Discuto Política de hoje, nós vamos falar sobre eleições municipais 2020. Você sabe para que serve um prefeito? Você sabe para que serve um vereador? Você já sabe em quem você vai votar? Isso e muito mais no programa de hoje. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias. É mentira. É mentira. Eu filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui se não lhe dou a palavra. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Ouça calado aí. Desequilibrado. Maluquista. Se você está inventando agora... Canalha você. Por favor. Então, caluniador. Bom, vou começar com uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, o sistema eleitoral brasileiro realmente é uma jabuticaba? Existe um sistema melhor para o Brasil? Interessante, jabuticaba, né, gente? Jabuticaba é muito figurado. O que é melhor para um povo ou para o outro é determinado por ele mesmo, né? Então a gente não pode chegar nesse julgo de valor e falar, não, esse sistema é melhor que aquele, esse sistema dá errado sempre. Mas o que eu posso afirmar para você é que realmente é uma jabuticaba. O nosso sistema eleitoral ele é peculiar do Brasil, só tem aqui mesmo, e a gente tem uma felicidade de ser o sistema eleitoral mais representativo do mundo. Né? Os outros países olham para o Brasil com espanto, né? A gente tem representação no Congresso de 27 partidos, enquanto a maioria dos outros países do mundo tem 3, 4, 5, 6 partidos no máximo com representação, a gente consegue ter 27, quer dizer, quase a totalidade dos partidos registrados no Brasil conseguem ter sua representação. Então o nosso sistema eleitoral, apesar de muitas críticas que sofre, ele é um sistema que traz esse valor da representação mais forte do que os outros. Então a nossa jabuticaba pode até não ser a mais doce do mundo, mas com certeza é a mais diversa. Cada uma vai ter um sabor diferente. Rairon, gostaria de perguntar para você, como que funciona a eleição para prefeito? Qual é a diferença? O cara tá fazendo uma coisa engraçada que ele tá conseguindo, velho. Olha, para prefeito é uma eleição mais simples, né? É o voto direto. As eleições para prefeito no Brasil funcionam da maneira mais simples. Em municípios com menos de 200 mil eleitores, é eleito no primeiro turno quem chegar à marca de 50% mais um. Não chegando a essa marca, os dois mais votados vão para o segundo turno, sendo eleito aquele que obtiver a maior votação. E para vereador, utiliza outro sistema, que é o sistema proporcional. Diferente do prefeito, que vai ao mais votado, nem sempre para vereador, o mais votado ele pode talvez não ser eleito. Então, numa eleição que tem 15 cadeiras em disputa, nem sempre os 15 mais votados serão os eleitos, por conta do sistema proporcional. Que é basicamente o seguinte, pega o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras em disputa, chega a um quociente. O partido, para conseguir atingir cadeira dentro da Câmara Legislativa, da Câmara Municipal, ele precisa chegar a esse número. Não chegando, a votação dele passa a ser a média para ele disputar a cadeira e também ser. Então, hoje, não necessariamente precisa atingir o quociente eleitoral para eleger um candidato. E quais são as principais diferenças das eleições de 2016 para as de 2020? Nesse sentido, teve pouca mudança, porque já passou a valer para a regra de 2016 e já valeu para a regra de 2018. Essa já é a terceira eleição com essas novas mudanças, como, por exemplo, o candidato para ser eleito precisa de 10% do quociente eleitoral, do número de votos do quociente eleitoral. Essa regra foi criada para evitar que os puxadores de voto levassem candidatos com pouca votação. Então, estabelecendo isso, é como se fosse uma média de uma nota de corte para que o candidato atinja. Por exemplo, PSL em São Paulo deixou de eleger 3 deputados porque não tiveram os 10% mínimo para ser eleito deputado. Eu acho que a maior mudança de 2016 para 2016 não, né? 2018 já é a eleição de deputado para 2020, que é a mesma lei, é o fim da coligação, Fábio. Isso aí vai impactar e a gente vai ter que fazer uma análise em torno disso, né? O fim da coligação, e antes em 2018, como teve coligação, não existia a opção, quem disputava as vagas de sobra na eleição proporcional, era só os partidos ou coligações que obtiveram votação suficiente para fazer pelo menos uma cadeira, né? Nessa nova eleição,
essa regra acabou. Então, assim, todo mundo está disputando a sobra, inclusive os partidos que não obtiveram uma cadeira. Inclusive, bem lembrado essa questão, que passou a valer para essa eleição, né? Eu tinha falado que não, mas passou a valer essa regra para essa eleição porque estabelece o fim da coligação. Então, os partidos antes eles se reuniam, formavam uma coligação para formar um partido só, como se fosse um partido só, juntaria 3, 4 partidos, eles formavam um partido só para conseguir atingir o quociente eleitoral. Com essa regra, a tendência é fortalecer os partidos, porque sai isolado. Então, o partido vai lançar ali o máximo de candidato que ele puder para atingir o quociente eleitoral, fazer cadeira, ou tiver uma média e fazer o seu parlamentar, o seu vereador, o seu deputado federal, estadual. Uma coisa que é interessante, eu acho que até é importante para o público, é a gente explicar um pouco essa questão do voto proporcional, né? Porque às vezes a gente tem a sensação no nosso país assim, beleza, eu estou votando aqui no candidato e aí aquele que tiver mais votos, no caso vai ser o eleito. Só que no nosso modelo político, lógico, né, que os mais votados têm uma tendência maior de entrar. Mas, na verdade, esse voto, eu não sei se é direto ou é indireto pro candidato, porque funciona mais ou menos assim, suponhamos, que o coeficiente ou Coeficiente. Coeficiente, quociente são... eleitoral, por exemplo, seja, sei lá, 100 mil, certo? Então, quando o partido bater 100 mil, o mais votado ali entra, né? Aí, suponhamos, o partido foi lá e bateu 200 mil. Aí, no caso, o segundo mais votado dentro do partido entra. E isso é interessante, eu acho, as pessoas saber, porque não é uma coisa, assim, obviamente... A gente já está igual o Gabriel, careca de saber. Aí, às vezes, a pessoa vê lá, o candidato foi bem votado, ficou entre os 10 mais votados e ele não é eleito. Por quê? Por conta dessa regra. Que o partido tem que atingir um número X de votos para ele ser eleito. Se o partido atingiu o suficiente para eleger só um, e ele mesmo sendo bem votado... Tem um caso curioso, na eleição que foi em 2008, na cidade de Rio Verde, o vereador foi o vereador mais votado e não foi eleito. Por quê? O partido dele não atingiu o quociente eleitoral. Eu acho, assim, a gente vive disso aqui, então às vezes a gente esquece de falar algumas coisas que para você pode não ser claro, mas para a gente fica muito claro, né? O sistema proporcional é um sistema diferente do voto direto, digamos assim, do voto da eleição, do voto majoritário, né? O sistema proporcional, ele privilegia, ele tenta acabar com algumas discrepâncias e tentar gerar uma maior representatividade. Onde todos os nichos da sociedade, nesse sistema, poderiam ser representados dentro da Assembleia, dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Câmara Federal. No Senado não é proporcional. No Senado é o voto majoritário. Para presidente, governador, prefeito é o voto majoritário. Para vereadores, deputados estaduais, federais e distritais é o voto proporcional. Como o Gabriel falou, por que é uma jabuticaba, que no meu ponto de vista, tá? Vocês podem discordar. Por que é uma jabuticaba o nosso sistema eleitoral, Fábio? Porque eu acho que o Brasil, não sei se o Gabriel pode... Mas assim, eu acho que o Brasil, se não é o único, é um dos únicos países a usar o sistema proporcional de lista aberta, né? Porque o sistema proporcional, a gente não vota no candidato. O primeiro voto que a gente dá é no partido político. Então você está elegendo um representante do partido político. Qual que é a grande diferença do lista aberta para o lista fechada? O lista aberta, quando você vota no seu candidato, além de votar no partido primeiramente, você está escolhendo essa pessoa aqui que eu quero que vai representar nesse partido. Então, existe uma lista de prioridades dentro do partido. Então, o partido fez uma cadeira, o mais votado do partido vai. O sistema de lista fechada é diferente. A ordem dos candidatos ela é pré-definida antes da eleição. Então, quem decide é o partido. Então, fulano de tal, o Gabriel é o primeiro colocado, o Rairon é o segundo, o Thiago é o terceiro, o Fábio é o quarto e eu sou o quinto, tá? Se o partido fizer as 5 cadeiras, eu entro. Agora, se o partido fizer só uma cadeira, quem vai entrar é só o Gabriel, né? Então, é importante esclarecer isso para o pessoal. E é interessante porque o cidadão comum, né, aquele que é lá da cidadezinha, lá no interior, ele vê lá o cara que são 10 vereadores, o cara foi o segundo, terceiro mais votado, às vezes não é eleito, e ele fica confuso. Como que ele teve essa votação e não foi eleito? Como que um vereador que teve uma votação menor foi eleito? Justamente por causa do nosso sistema. E eles não entendem isso, né? E você vai fazer um apanhado, vai tabular isso aí, estudar isso aí, você vai ver que dentro do montante chega a 20% só das vagas que são preenchidas através do sistema proporcional. O resto, a grande maioria, vai realmente quem tem mais voto. É um caso ou outro. 20%, se você pegar entre 50 deputados,
20%, é pouco diante do montante, o resto vai os mais votados. É a tendência. E eu queria jogar aqui na mesa, porque assim, o nosso sistema, ele, como o Gabriel falou, ele privilegia a quantidade de... Nosso sistema proporcional para a eleição, ele privilegia a quantidade de partidos, de representação. Esses partidos políticos, eles realmente representam nichos da sociedade? Esse é um grande questionamento que a gente precisa Atualmente, pensar. 32 partidos registrados, 27 com representação no Congresso Nacional, e a estratégia para essa eleição foi, em cada município, lançar o máximo de chapa possível, pensando em ganhar a vaga na média, né? Inclusive, a tendência é perder voto. Inclusive, a gente já falou no nosso canal aqui como é que funciona as questões das ideologias em relação aos partidos políticos. A gente vai deixar o link aí embaixo também para você assistir. Tudo bem? Bom, uma coisa interessante é a gente pontuar essa questão, que esse modelo proporcional de votos é, no caso, para cargos do Legislativo. Tirando o Senado. Vereador, exatamente. deputado federal e deputado estadual. E distrital. Exatamente. Inclusive, eu tenho até um exemplo de um amigo aqui que saiu deputado distrital aqui em Brasília, e ele teve mais votos que uma pessoa que saiu, acho que salvo engano, no Novo, e ele perdeu. Ele teve teve 2.000 e poucos votos, e a outra pessoa parece que teve 8.000 ou 9.000 votos, e essa pessoa entrou no lugar dele. Justamente por conta dessa regra. E esse é um ponto interessante para ficar bem esclarecido, né? Que às vezes a pessoa perde isso no raciocínio. Você não vota no candidato. O seu voto, eminentemente no Brasil, para a eleição proporcional, então o seu voto para vereador você vai lá ter 5 números que você vai votar. Os 2 primeiros números é o número do partido. Então, o seu primeiro voto são esses 2 primeiros números. Se o seu partido fizer cadeira, é que eles vão olhar para os outros 3 números para saber a posição do seu candidato naquela lista. Então, realmente o que o Rairon falou, a representatividade da dispersão das cadeiras, do que fica na sobra, é muito pequena. Né? Na Câmara Federal não chega nem a 5%. Já são eleições já com um montante de voto muito maior. A gente tem alguns casos de exceção, né, que são dos mega puxadores de votos sem partido. Né? O caso mais emblemático da história do Brasil é a eleição do Enéas, deputado federal, que ele trouxe 4 pessoas com a votação só dele. 5. Foram 5, né? 5 só com a votação dele, e o último foi eleito deputado federal com menos de 200 votos. Deputado federal por São Paulo, que é o maior coeficiente do país. Né? Então, o medo é dessas pequenas distorções. A probabilidade da gente ter candidatos puxadores de votos como o Enéas, eles tendem a ser pequenos. Mas dentro da provocação do nosso amigo Gabriel Xará Dias... Nosso poeta também aqui. Grande Gabriel. Um grande poeta e joga bola demais. Não tão como você, Fábio. Não tão quanto você, mas assim... O português tá bom. Desculpa. Imagina, mas assim, um ponto que eu acho muito relevante... Educação do cara, né? O cara é um lorde, né? Impressionante. Se eu fosse mulher... Um ponto que eu acho muito relevante, eu vou Não guardar esse precisa, elogio. cara. Que preconceito é esse? Não precisa ser mulher. Eu vou levar esse elogio e contar pra minha esposa pra ver se ela fica mais apaixonada por mim. O resto tá pesado. É muito bonito também. Mas um ponto que é muito relevante, voltando ao nosso tema aqui, é se a gente realmente deseja o nosso sistema pelo que ele representa. E o nosso sistema, da forma que ele representa maior representatividade dos partidos. Então, aí fica esse dilema do Tostines, né? Vende mais porque é mais barato, ou é mais barato porque vende mais, né? A gente tem muitos partidos porque é fácil ter essa representação, ou a gente realmente é uma sociedade com essa representação tão grande que precisa dessa quantidade de partidos. Pausa para os nossos patrocinadores. Mas e então, o fator Bolsonaro ajuda ou prejudica nas eleições algum candidato? Então, Fabão, uma coisa que tem para o Bolsonaro que às vezes passa despercebido assim, em primeira análise é a questão do tanto que o Bolsonaro ele é um líder populista, né? Então, assim, mesmo o Bolsonaro tendo esse discurso que é antagônico ao do Lula, no caso, mas o Bolsonaro é um líder bastante populista, assim, tendo como base a galera dele ali e tal, os conservadores pensam da mesma forma. Então eu penso que por exemplo, nas eleições mesmo de 2018,
Bolsonaro trouxe vários parlamentares junto com ele, né? Inclusive eu conheço alguns casos de políticos que se tornaram políticos um pouco antes da eleição, que entraram no PSL, que no caso era o partido do Bolsonaro, e que foram eleitos muito por conta dessa pauta do Bolsonaro, mais conservadora, né? Acho que vale a pena frisar, inclusive, que o Bolsonaro está sem partido, né? Hoje, atualmente. Então, assim, ele é uma figura una, sem necessariamente representar algum partido ou alguma diretriz, né? Você vai pegar, tem várias figuras que foram eleitas na aba do Bolsonaro, vamos dizer assim, né? Tem o Joyce Hasselman, tem o... Joyce Hasselman. Candidato a prefeito agora. Inclusive, o candidato está com ponto na pesquisa. Tá bem. Alexandre Frota. Um ponto. Rio de Janeiro teve. Mas ainda não tem tempo ainda. Aquele nadador do Luiz Lima. Várias figuras que foram eleitas. Qual é aquele que eu falei também, Rairon? Heitor Freire, que é do Ceará, né? Que foi o que foi eleito lá pelo PSL. Foi o maior expoente do Bolsonaro no Ceará. Teve o que era... Só que a eleição municipal é diferente. Teve o que era a segurança dele também, se eu não me engano. O Hélio Negão. Não, né? segurança, ele era assessor mesmo. Assessor, o Hélio Negão. Ele era assessor. Usam ele como o Hélio Bolsonaro, né? Só que a eleição municipal é diferente, né? A eleição municipal carrega algumas peculiaridades que não é igual essa eleição de deputado federal. A eleição para vereador, para prefeito, somente num município como no Brasil, que tem municípios pequenos, uma coisa mais ramificada, uma coisa mais familiar, segue toda uma tradição em alguns municípios, onde famílias comandam durante muito tempo. Então eu acho mais difícil uma figura colar na imagem do Bolsonaro e falar, eu sou bolsonarista aqui na cidade de São Miguel do Passa Quatro, e eu sou o candidato do Bolsonaro aqui nessa cidade de vereador e quero que você vote em mim. Esse cara dificilmente vai conseguir ser eleito. Porque o Bolsonaro não conseguiu fidelizar um partido, não conseguiu fidelizar os bolsonaristas que ele tem, os seguidores, para essa eleição municipal, e por conta disso eu acho muito difícil eles terem o mesmo resultado que tiveram na eleição de 2018. Mas vocês acreditam que as eleições municipais têm um impacto direto no futuro governo do Bolsonaro, ali os próximos 2 anos? Ou vocês acham que muito mais a questão das prefeituras? Fabão, eu não vou nem pelo sim, nem pelo não. Muito pelo contrário. Você entendeu? Mas vamos pegar. Você pegou a questão das prefeituras. Vamos pegar no histórico. Se prepara para dar uma resposta. Vamos pegar no histórico de 2000 até aqui, pegando os últimos 20 anos, né, de eleição para prefeito. Quem sempre comandou as prefeituras, em 2000 ainda foi o PFL, hoje Democratas, e de lá para cá foi o MDB, o partido que mais fez prefeituras. Nos últimos anos foi começando a ter um equilíbrio maior. O MDB foi perdendo o número de prefeituras e os outros partidos foram crescendo o número deles. E na questão estadual tem um problema maior, que é o seguinte: o governador do Maranhão é do PCdoB. Qual partido tem mais prefeituras no Maranhão? PCdoB. PCdoB. Uhum. Deveria ser, né? Não, PCdoB. Isso porque é o que está eleito. Quando o Marconi Perillo foi governador no Goiás, adivinha qual partido tinha mais prefeitos? Qual partido tem mais prefeitos em São Paulo? Qual partido tem mais prefeitos? Você vai pegando, existe não é uma coincidência isso. Uma narrativa ali, uma linha histórica. Porque o governador tende a puxar prefeitos para o lado dele, para quando o prefeito vier à reeleição ser eleito pelo partido dele e criar uma nova força política. Essa é uma tendência natural nesse tipo de eleição. O Bolsonaro tem governadores que são bolsonaristas? Tem. Eles fizeram esse dever de casa? Não. A gente vai descobrir agora, né? Não, eles não fizeram. Por quê? Porque eles não têm essa característica de fazer isso. Agora... Você pega Ronaldo Caiado, por exemplo, no Goiás, que foi um dos grandes defensores do Bolsonaro, naquela eleição de 2018, ele conseguiu colocar poucos prefeitos, candidatos a prefeitos, no partido dele, que é o Democratas. Agora, tirando a brincadeira de lado, Fábio, eu concordo em parte com você, Rairon, mas eu vejo assim, principalmente quando a gente vai para a capital e para as macro-regiões, eu acho que o cenário não é tão assim, a família que domina e tal. Acontece, mas não é via de regra. Por isso que eu falei, nós temos 2/3 dos municípios abaixo de 20 mil. Essa é uma característica que vai ser da maioria. Real, E nesse espaço que você falou, você não consegue controlar, né? E aí que eu acho, Rairon, que o Bolsonaro poderia ter um poder de influência, como também o Lula, enfim, essas lideranças populares na eleição, né? Eu vejo assim, da seguinte forma, a pergunta é, o Bolsonaro ajuda ou prejudica? Eu acho que pode ajudar, pode prejudicar. Porra, que resposta! Parabéns! Eu acho que foi a melhor resposta desse programa.
Eu quero complementar a sua resposta, que eu gostei do raciocínio. Seu raciocínio é brilhante. O aspecto mais importante aqui, que leva a gente a pensar nesse talvez, é porque a gente tem duas variáveis que alternam, né? A primeira é a que foi tratada aqui, que é o tamanho do município. Naturalmente, nas cidades do interior, e como o Rairon falou aqui, 2/3 dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil eleitores. Habitantes. Então, é menos eleitor ainda. Aí menos eleitor ainda. Então, assim, o fator Bolsonaro, do grande mito, grande líder político, ele está submetido às lideranças locais, né? A gente ainda tem um país com uma cultura de coronelismo muito forte, que a gente não vai romper isso de uma hora para outra. E o outro fator é o tipo da eleição, que a gente também tem que ponderar, né? Uma coisa é o cara ser eleito prefeito, um cargo majoritário, e a outra coisa é o cara concorrer a um cargo de vereador. Então, o que eu vejo no caso nas capitais, o cara que vai ser candidato a vereador, o fator Bolsonaro pode ajudar ele pra caramba, porque ele precisa de uma fatia pequena de votos e ele não polarizado dentro de um monte. Agora, o cara que quer ser prefeito dentro de uma cidade do interior do país, em geral, provavelmente ele vai conseguir mais rejeição do que aceitação de voto por querer o apoio do Bolsonaro. E você tem razão, e assim, o vereador, inclusive no Nordeste, porque, como a gente falou no bloco há pouco tempo atrás, a eleição proporcional é uma eleição que a gente tenta abraçar todo mundo da sociedade. Você tem um bolsonarista, você tem um petista, você tem, enfim, você vai ter. Agora, que eu estava raciocinando quando eu falei não, que pode ser, que não pode ser, enfim. Pô, tem regiões. O Bolsonaro está muito bem no Centro-Oeste. Então, assim, a influência dele numa eleição majoritária pode ser benéfica ali? Pode. Ele está crescendo no Nordeste agora, também. Agora, assim, no Nordeste está crescendo. A gente, aí eu converso para outra hora, mas assim, talvez seja em decorrência do auxílio, mas não só no Nordeste, como em São Paulo, como, enfim, em outros lugares. Mas assim, depende da região, depende de onde ele está bem. Mas tem diferença. Ele não está bem no Brasil. O Bolsonaro fez um vídeo, soltou nas redes sociais dizendo o seguinte: prefeito que tentar ser eleito falando que é o candidato do Bolsonaro, apoiado pelo Bolsonaro, não vote porque ele é um mentiroso. Ou seja, ele não quer participar da campanha municipal. Talvez, se o Bolsonaro tivesse feito um trabalho para fazer isso, teria impacto, sim, eu concordo. Como ele não fidelizou pessoas no partido, como ele não sabe quem são os candidatos, é como se você tivesse em 5.500 municípios sem saber quem é você e quem não é. Ou seja, quem é Bolsonaro nesses 5.500, eu não sei. Ele não tem isso catalogado, ele não tem isso cadastrado, ele não sabe qual prefeito apoiou ele não sabe quem de fato está com ele, quem de fato só quer tirar a casquinha, ele não sabe. Um parêntese muito importante do que o Rairon está falando é que toda métrica que a gente tem do jogo político é vinculada ao resultado do partido, né? Do partido. E como o Bolsonaro está sem partido, mesmo que ele faça um número gigantesco de prefeitos, você não tem fidelização. A gente não consegue saber. Você não sabe. Agora, diferentemente, eleição 2018, você sabe quem eram os bolsonaristas? Onde é que eles estavam? PSL. E qual era o partido auxiliar? PSL e PRTB. PRTB. Então, o cara foi eleito pelo PRTB e pelo PSL, você já poderia ir atrás e falar, ele provavelmente tem algum vínculo com o Bolsonaro. Então, Rairon, mas eu concordo com você, mas eu acho o seguinte também, que no nosso país, de um tempo para cá, veio essa onda conservadora. Sabe como é que é? Eu ia até dar um exemplo aqui do meu cunhado, um grande abraço para o Brunão. Ele mora em Timbaúba, no interior de Pernambuco. Cara, se você for lá, se você vê o tanto de gente que apoia o Bolsonaro, você fica surpreso. Cara, você anda na cidade, o que tem de placa. Não, no interior do Goiás também tem bastante. Cara, falando assim, o agro apoia o governo Bolsonaro. Ele apoia quem? Provavelmente Bolsonaro. O Bolsonaro, ele apoia o Bolsonaro. Sim. Ele não apoia o cara que vai chegar lá e falar assim, eu sou o candidato do Bolsonaro. Sim, Rairon. Isso é a diferença. Por isso que o Bolsonaro, se ele tivesse feito esse trabalho, junto com o grupo político dele, e nos pequenos e médios municípios, feito esse trabalho, eu acho que ele teria um impacto forte. Como ele não fez, ele se esquiva disso, ele não quer, não significa que provavelmente o teu cunhado lá no Tibiras, Timbaúba, lá no Pernambuco, ele não vai votar num cara que é Bolsonaro, ele pode votar num primo dele que é candidato, que pode ser até do partido contra o Bolsonaro. Não, então, porque é um parente. Mas aí é que tá, por exemplo, eu acho que a questão ideológica, o momento ideológico, ele é até maior do que os personagens políticos. Vou te dar um exemplo. Quando você vê a Manuela Dávila cortando o cabelo
daquela forma e se apresentando, vocês viram Vestindo É. um vestido azul, né? Que é uma Azul. outra cor, É. diferente da do PCdoB, né? Que é o vermelho. Mas isso, Fábio, aconteceu sempre na política. Não, justo. Não, sim. Mas é engraçado. É a questão do movimento, Isso. sabe? Eu penso assim, que, por exemplo... Ela tá transitando pro centro, É. parece. Assim, Não, eu sabe? não acho que ela está visitando. Isso aí, Não, isso em ordem de discurso, não. Isso é o que estão querendo ver para tentar fazer um vídeo. Não, para mim ela tá mudando a imagem dela. O que eu estou querendo dizer em relação a Manuela Dávila não é que ela está se moldando, tipo que ela mudou. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o político ele tem essa sensibilidade em relação a como está pensando a sociedade, ou a maioria dela. Eu acho que essa é a observação. Como, né, a questão do Lula mesmo, né, que 2002, né, 2001 teve a campanha, ele foi, aparou a barba, cortou mais certinho, veio com aquele discurso, colocou um terno, veio com um discurso mais conciliador. As sociedades democráticas, elas vão nesse fluxo. Ora, elas são mais progressistas, mais inclusivas, e ora são mais conservadoras. Por isso que eu vejo que nesse momento não, já de alguns anos para cá, vem esse movimento conservador do nosso país, que ganhou muita força. Gente, inclusive... Mas o PT ganhou 4 eleições seguidas para presidente e nunca elegeu a maioria dos prefeitos no Brasil. Aumentou um pouco, mas você tem ideia, no ranking era PMDB, que hoje é PMDB, mas na época PMDB, vinha PSDB, aí vinha PP. Que tinha resultado do PSDB basicamente só em São Paulo. Sim. Que é muita coisa, e né? o PT figurava ali em quarto, quinto, mesmo sendo presidente durante 4 mandatos seguidos. E tem que pesar, a questão não foi que o Lula só fez isso. O Lula fez fechamentos extremamente importantes. Quem foi o vice do Lula? José de Alencar. José de Alencar. Você acha que foi à toa? Botar um dos maiores empresários para ser o vice Não. dele? E na reeleição ser ele de novo? Quem foi o vice da Dilma? O Temer. E no segundo mandato? Isso foi à Temer. toa? Não foi. Foi tudo em cima da construção. Quem deu sustentação para o PT ganhar as eleições o primeiro foi o José Alencar e o segundo foi o Michel Temer, no segundo mandato de Dilma. E o PT não conseguiu, com 13 anos de governo federal, não conseguiu ser o partido mais votado para a Câmara, para o número de prefeituras. Não conseguiu ter um número expressivo de vereadores. Aumentou, mas não o tamanho que tinha o PT para aquele momento. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Gostaria de convidá-los a curtir o nosso vídeo, compartilhar com as pessoas que você mais gosta, até quem você não gosta também, não tem problema. Se inscreva no nosso canal se é a primeira vez que você está assistindo. Comenta aqui embaixo qual é o município que você está assistindo, quem você acredita que vai ganhar aí nas eleições. E bom, pessoal, talvez esse tenha sido um dos nossos programas mais importantes, porque é exatamente com o voto que a gente consegue mudar a nossa nação. Tudo bem? Um beijo e até mais!